Olá, amigos do YouTube. Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 12 de novembro. Como vocês sabem, um final de semana antes do início da Copa do Mundo. Então, eu não abri nada, não sei nem, só dei uma espiada aqui no jogo do Flamengo. Não sei quais são os jogos que vão acontecer nesse sábado e vou me planejar aqui junto com vocês. Já deixo bem claro que vai ser um fim de semana estranho, tá? Eu não me lembro de ter visto isso assim tão próximo da Copa. Geralmente, quando a gente tem uma Copa do Mundo, as ligas param um pouco antes. A gente vai ter um fim de semana recheado de jogos e uma semana depois, aliás, alguns dias depois, os jogadores já vão se apresentar às suas seleções. A maioria das seleções já estão convocadas, então quem vai entrar em campo nesse final de semana, a maioria das pessoas já sabem que estão convocadas. E isso pode sim, como eu falei para vocês hoje no Twitter, mencionei no Telegram também, a questão do Gladbach com o Dortmund. Eu não sei quanto vai ser o jogo, vai começar daqui a pouquinho, né? São 16h15 agora, vai começar daqui a pouco. Daqui a 20 minutos, né? Eu não sei como é que vai ser esse jogo, mas ele vai dar um parâmetro pra gente. Mas eu já estou esperando assim uma situação bem estranha dos jogadores convocados em relação a não se envolver tanto em disputa de bola, né? Talvez forçar alguma coisa para sair de campo ou obviamente, não entregar tudo do que pode. E claro, os jogadores que quiserem fazer isso podem acabar ficando de fora. Não é certeza, é óbvio, eu estou falando aqui, não tem nada a ver, os jogadores vão jogar como se nada tivesse acontecido, sim, mas o risco de ficar fora da Copa, faltando uma semana, aquela coisa de você já ter sido convocado e ter que sair da lista e abrir uma nova vaga, cara, isso deve ser horroroso. Então é um final de semana estranho e a gente vai tentar saber lidar com isso daqui nesse planejamento. Eu vou ser sincero com vocês, eu estou muito mais para não fazer nada do que para tentar fazer tudo. Eu vou tentar buscar as melhores situações possíveis, sempre no live, tá? Então a gente vai fazer esse planejamento junto aqui, vou ignorar o que eu acho que eu devo ignorar, vou obviamente contar com a opinião de vocês aqui nos comentários para a gente tentar se planejar da melhor maneira possível. Não criem, e acho que esse final de semana, a frase que eu costumo dizer, ela cabe certinho. A expectativa é a mãe da merda. Então, não crie expectativas nesse fim de semana. Deixa ele te surpreender. Às vezes ele vai ser bom. Às vezes vai ser um excelente final de semana, mas deixa isso te surpreender. Não vem com uma expectativa tão alta para não tomar um tombo muito grande. E claro, gestão, tá? Gestão, porque o Mundial tá aí na porta. Então, gestão. Beleza? Eu tô aqui também com uma lista pelo menos da Alemanha eu consegui essa lista, né, que eu estava utilizando hoje cedo, de jogadores que jogam na Bundesliga que foram convocados. Então isso vai facilitar um pouco a nossa vida na hora de falar um pouco de Alemanha, tá? Mas eu poderia estar pesquisando aqui em outros países, mas eu não consegui encontrar. A Bundesliga, o site da Bundesliga fez esse favor aqui pra gente, tá bom? Então vamos começar pela Alemanha. Eu comecei fazendo meu planejamento de trabalho durante essa semana por horário, né? Para vir do mais cedo para o mais tarde. E eu me embanando todo. Então, já peço desculpa para vocês. Eu sou melhor em seguir o ritmo da liga, tá? Então, vocês vão olhando aí. Aqui o radar esportivo já dá pra gente aqui a questão dos horários. Beleza? Leverkusen e Stuttgart. Pontos positivos desse jogo. O Leverkusen teve alguns jogadores que eram esperados de ser convocados e não foram, como é o caso do seu principal jogador, o Diaby. Ele não foi convocado para a seleção francesa. E até que se prove o contrário, né? Até que se comece a Copa de fato, ele está disponível para jogar. Mas a gente vai dar uma olhada depois quem são os jogadores do Leverkusen que foram convocados. O que eu gosto desse jogo, o que eu gosto do Leverkusen? Depois daquela goleada para cima do União Berlim em casa, que teve muito erro do União Berlim, mas que teve mérito também do Leverkusen, o Leverkusen conseguiu vencer de virada o Colônia fora de casa. Ou seja, são 2 vitórias seguidas contra adversários importantes e um salto na tabela, um time que já estava dentro da zona de rebaixamento, já está ocupando a 13ª posição. Muito bom, vale a pena ficar de olho no Leverkusen, porque é um time que tem elenco, que tem coletivo, que tem um bom treinador com boas ideias e que faltava ritmo, faltava bons momentos. Então isso pode começar a dar mais liga, tá? Vale a pena ficar de olho aqui no Leverkusen. Eu acho que essa odd é justa. O Stuttgart, por si só, fora de casa, nenhuma vitória, 6 jogos, nenhuma vitória, 3 derrotas, 3 empates. É um dos times que mais sofreu gol fora de casa na competição. Os últimos jogos, conseguiu vencer o Hertha Berlim, num confronto de desesperados aqui, mas as últimas 2 vezes que foi fora de casa, aliás, nas últimas 3, perdeu para Wolfsburg, Dortmund e Gladbach.
times que são melhores do que ele em relação ao elenco, que é o caso do Leverkusen, tá? Então eu vou especular. Esse jogo costuma ser um jogo marcado com bastantes gols. Aqui a gente consegue ver, ó, 6, 4, 7, 2, 3. Então dá para especular um possível Lille pior equipe em campo ao Stuttgart. O grande problema aqui é que o modus operandi do Leverkusen não é um time que propõe jogo, que empurra o adversário para trás, que fornece opção de match odds para você. Na maioria das vezes, ou ele vai te dar a oportunidade de alavancagem, ou ele vai te dar a oportunidade de gols. Então eu vou tirar do Lille pior equipe em campo e vou trazer para o jogo aqui para gols, tá bom? Vamos passar rapidinho aqui na lista do Leverkusen. Quem foram os convocados da equipe do Leverkusen para essa Copa do Mundo? Por enquanto, do Irã, o Asmon, que não tá aqui quando tem estrelinha, que não saiu ainda. Essa da Holanda já saiu, tá? Eu teria que conferir depois se ele foi convocado ou não. É porque esse site ainda não atualizou. Mas tem mais um aqui da Holanda, ó. 2 jogadores holandeses, depois vocês verifiquem aí se eles foram convocados ou não. E o Ezequiel Palacios, da Argentina. Todos com estrelinha, porque não houve ainda convocação oficial, só da Holanda, tá? Do Stuttgart, nós temos... Stuttgart. Cadê? Teve ninguém? Aqui. Seleção japonesa, o Wataru Endo, Hiroki Ito, do Japão também, e o Sousa da Croácia, tá? Esses são convocados de fato, você vê que não tem estrelinha. Então são 3 jogadores, beleza? Depois você verifica aí se eles são os titulares ou não, tá? Hoffenheim e Wolfsburg. Vou pular esse jogo, tá? Eu acho que é um jogo, assim, de conhecimento ruim da minha parte. Eu tenho pouco conhecimento no Wolfsburg, é um time que eu tenho acompanhado menos, e o Hoffenheim já acompanhou um pouco mais, tenho mais tranquilidade para trabalhar no mercado de gols. Nos últimos 5 jogos aqui, ambas marcas entraram em todos, 1,5 entrou em todos, o 2,5 entrou em todos, então pode ser um jogo talvez interessante também para o mercado de gols, tá? A fase do Hoffenheim dentro de casa, 2 derrotas seguidas para times melhores do que ele, e vitória contra o Schalke na Pokal, um time pior do que ele. E aqui mais uma derrota para o Bremen, que é um time melhor do que ele também, na minha humilde opinião hoje, tá? E o Wolfsburg venceu o time do Dortmund, depois daquela paternidade toda do Dortmund, vem de 3 vitórias seguidas e não perde há 7 partidas. Não, há 8 partidas não perde. São 5 vitórias, 3 empates, 8 partidas sem derrota. A última derrota foi para a União Berlim, fora de casa, tá? Então pode ser um jogo interessante aqui para gols. Marcou em todos os jogos desde que perdeu para a União Berlim, tá? Então dá para ficar de olho em gols. Convocados do Hoffenheim e do Wolfsburg. Aqui do Wolfsburg. Um da Bélgica, um da Polônia, um esperando aqui da Holanda e outro da Dinamarca confirmado. São 1, 2, 3, 4. 4 com possibilidade de ser 3. Vamos ver se vai ser de fato chamado. E o Hoffenheim está aqui em cima. Só o Kramaric da Croácia já foi convocado, tá? Esse provavelmente se jogar, se não jogar vai fazer falta. E obviamente se jogar de sacanagem também vai fazer falta. Augsburg e Bochum. 2 times que se equivalem em posição, mas com a minha humilde opinião, eu vou continuar falando isso para vocês. Para mim, o Bochum ele é melhor do que o Augsburg, melhor do que o Stuttgart, melhor do que o Hertha. Ele tem de onde tirar. Mas, infelizmente, quando ele entra em parafuso, quando começa a dar tudo errado na partida, vai embora. É foda, tá? Como visitante, o Bochum não venceu nenhuma partida ainda. É o time que mais sofreu gol fora de casa. Perdeu todas as partidas fora de casa, tá? Como mandante, o Augsburg venceu apenas uma partida em casa. Tomou 14 gols, marcou 7. Os últimos jogos do Augsburg em casa. Derrota para o Frankfurt, empate 3-3 com o Leipzig e 5-2 para o time do Bayern. Os últimos jogos do Bochum, obviamente, tirando essa vitória do Elversberg aqui, que foi Copa da Alemanha, só derrota para todo mundo, inclusive o Bochum só fez um gol contra o Stuttgart. Então é difícil acreditar no Bochum também fora de casa, tá? Então dá para trabalhar, na minha opinião aqui, alguma coisa para correção de preço para match odds. O que é correção de preço? Faz o meu curso aqui embaixo, teoborges.com, que você vai aprender. Hertha Berlim contra a Colônia. Para mim, hoje, as duas equipes também se equiparam em qualidade. Depois da saída do Modeste, o Colônia caiu muito de aproveitamento. E o Hertha Berlim já está namorando de novo com a segunda divisão. Ano passado teve que disputar a relegation contra o Hamburgo. Empatou o primeiro jogo, venceu o segundo, conseguiu se manter, respirou. Mas não é um time que vai se sustentar do jeito que está jogando com esse elenco na primeira divisão há muito tempo. Nem ele, nem o Stuttgart, nem o Augsburg. Já vem falando isso há muito tempo. Tá? É questão de tempo.
Colônia saiu da Conference League num grupo que ele poderia ter passado em primeiro. Fora de casa, é um time que só venceu uma partida e o Hertha em casa também só venceu uma. Não acho que é um jogo de qualidade muito boa, qualidade duvidosa. Então, se for trabalhar, trabalhe match odds. Eu vou ficar de fora. Bremen e Leipzig. Nós temos aqui, frente a frente, o Füllkrug, que foi convocado pela seleção alemã. Gostei demais do Hans Flick ter chamado o Füllkrug. É um jogador que está mais veterano, que está fazendo a sua melhor temporada, um jogador sem mídia, que ano passado estava jogando na segunda divisão da Alemanha. Ele e o Dux, cara bancou o maluco, chamou ele para a Copa do Mundo. Tem noção do que é isso? O centroavante vai para a Copa do Mundo, depois jogar bem na segunda divisão e depois de ser um dos vice-artilheiros ali na Copa. Quem que passou ele na artilharia? Esse rapaz aqui chamado Christopher Nkunku, que foi convocado para a França e pode ser uma das revelações da Copa do Mundo, tá? Artilheiro já da Bundesliga. Então vamos falar um pouquinho do Bremen aqui. Bremen. Aqui, ó, Niklas Füllkrug é o único que foi convocado, tá? Aqui ainda tem até os videozinhos dos gols do Füllkrug. No Leipzig, RB Leipzig, nós temos um monte de jogadores, tá? Diallo do Senegal, um da Croácia, um da Alemanha, um Cucu, que eu acabei de falar, o Dani Olmo da Espanha, um da Alemanha de novo e o André Silva de Portugal. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 confirmados. E muitos deles são titulares. Cuidado na hora de fazer esse jogo, tá? Muito cuidado. As últimas vezes que se enfrentaram, em 2021, antes do Bremen cair, né? Tivemos aqui uma vitória do Leipzig, 2 vitórias do Leipzig fora de casa e depois, aliás, 5 vitórias do Leipzig seguidas para cima do Bremen. O Bremen vivia uma temporada realmente muito ruim, tá? Eu acho que dá pra gente trabalhar alguma coisa relacionada a ler a pior equipe em campo aqui. Pode ser que o Bremen não aguente tanto o Leipzig, mas aí tem aquela questão. Entre um Bremen que vai um cara só pra Copa e um Leipzig que vai 9 jogadores, 7 jogadores, como se fosse o Dortmund, eu acreditaria mais num jogo pautado pro Bremen. Mas vamos ver, né? Não custa nada acreditar que o Leipzig pode tentar terminar essa rodada antes da Copa, ali próximo da segunda colocação. Se vencer vai a 28, poderia assumir até a segunda colocação, dependendo da sequência. Tá? E por último, Bayern de Munique e Schalke. Jogadores do Schalke, na Copa, acho que são todos, tá? Nós temos o ADM, o Bellingham, o Julian Brandt. Ah, não, tô falando do Dortmund, perdão. Nós temos o Choupo-Moting, que é o destaque do Bayern hoje em dia. Quem diria, né? Por Camarões. Coman, o De Ligt, pela Holanda provavelmente vai. Mais um da Holanda, Goretzka, Gnabry, Lucas Hernandes da França, o Kimmich da Alemanha, Sadio Mané não sabe se vai ou se não vai, né? Estava lesionado. Mais um do Marrocos, o Neuer, o Miller, o Musiala, o Pavard, o Sané, um croata e um Upamecano da França. Ou seja, pode contar aí, deve ter uns 15 ou 20 jogadores. Tá? Então, eu acho que o Bayern não precisa de foco para ganhar do Schalke. Né? Se teve um jogo para o Schalke ganhar, foi o último que ele ganhou agora, que foi o do Mainz. Depois de 8 jogos seguidos, perdendo 8 derrotas seguidas, ele ganhou do Mainz. Aí ele vai enfrentar o Bayern. Com todo respeito, acho muito difícil o Schalke conseguir aumentar a sua sequência de vitória, mas também não vou fazer jogo do Bayern de Munique com essa odd de 1,16, tá bom? Então, para mim, deu. Bundesliga 2, deixa eu ver se tem algum time que foi convocado aqui da Bundesliga 2. Ó, no Hamburgo, nós tivemos um por Gana, o Tanaka no Fortuna, tá, do Japão, o Irvine na Austrália, do São Paulo, o outro do Kaohsiung, que é de Gana, um de Camarões pelo Hannover e outro de Gana pelo Kiel. Tá? Esses foram os times, os jogadores convocados na segunda divisão. E falando de segunda divisão, os destaques para mim. O Hamburgo dentro de casa contra o Sandhausen, eu acho que essa odd é justa. O Sandhausen hoje vive uma temporada muito difícil, mas lembre-se que a Bundesliga não está passando por um momento tão bom assim de gols, então cuidado. E o Hamburgo viu agora o Darmstadt buscando 4 pontos de distância. Até escrevi, vou deixar o meu artigo do blog da Betfair aqui embaixo, onde eu deixei como título assim, ó, está aberto a temporada de caças ao Darmstadt. Por quê? Ninguém pega. São 15 jogos de invencibilidade do Darmstadt. Impressionante. Para uma temporada, para uma competição tão parelha como a Bundes 2, acho que é um time bem acima da média. Tomara que quando subir, se subir, ele realmente faça uma boa temporada.
O Hamburgo costuma se complicar contra o Sandhausen. Eu me lembro muito desse jogo aqui, ó, que foi 5-1. Foi um jogo onde o Hamburgo precisava vencer para se classificar para a primeira divisão. O Sandhausen era um time que não estava brigando por mais nada, era meio de tabela. Ainda tinha como atacante o Kevin Behrens, que está no Union Berlin fazendo gol lá. E, cara, o Hamburgo tomou simplesmente cada contra-ataque que eu vou falar para vocês, meu amigo. Era assim, era rir para não chorar. Um time que precisava vencer, tomar 5-1 dentro de casa, com a torcida toda apoiando. O último jogo da temporada e o Sandhausen, ó. Até no último lance do jogo o Sandhausen fez gol e, assim, pagou muito esse jogo. Mas eu fiquei triste pelo Hamburgo, obviamente. Depois o Hamburgo venceu, perdeu, venceu, empatou. Não é um adversário fácil para o Hamburgo, tá? Outro que pode chegar é o Heidenheim. O Heidenheim, a gente está falando dele aqui, nessa caça contra o Darmstadt, também é um time que pode, se o Hamburgo vacilar, buscar até a segunda colocação, vai jogar contra o Regensburg, que costuma não dar tanto resultado na Bundesliga, é um time que sempre está decepcionando, mas está fazendo uma temporada de recuperação o Regensburg, tá? Se a gente pegar os últimos jogos dele aqui, fora de casa, não está fazendo nada não. Eu tô lembrando dessa vitória contra o Sandhausen em casa aqui, ó, mas não tá fazendo nada, são 2 derrotas e um empate, então nem tanto, vai. Confirma essa odd do Heidenheim como favorito, bom time de bola aérea. Engraçado, né? O Regensburg já foi na temporada 2021 o melhor time de bola parada do mundo. Pra vocês terem ideia, né? Porque eu tenho esses dados aqui. E hoje em dia é só mais um. Enfim. Karlsruhe e São Paulo. O São Paulo fora de casa não assusta ninguém. É o pior visitante da competição, não venceu nenhuma. E o Karlsruhe dentro de casa também não está jogando muito, então não vou criar muita expectativa. Também não vou criar expectativa em Braunschweig e Hansa. Vamos ver o que eles dão pra gente aqui de oportunidade. Vou marcar como de praxe, né? Mercado para gols. Lembre-se, eu tô colocando aqui, isso não quer dizer que você tem que entrar em gols, nem no e-mail, nem no 2,5. Eu coloco aqui só para lembrar o que eu vou fazer nesses jogos se eu tiver oportunidade, tá bom? Copa do Rei. Ih, tô fora. Tá doido. Vou até fechar. Deixa eu ver se tem algum time aqui. Valladolid, La Coruña, Leganés, o Elche, o Mallorca, o Ibiza, Villarreal, Atlético de Madrid, né, tô fora. Ligue 1, não tem PSG, tô fora. Premiership, Celtic contra o Ross County, 1,07, tô fora. Rangers contra o St. Mirren, 1,40, quero, gosto. Últimas vezes que se enfrentaram, só deu Rangers nas últimas 5 partidas, inclusive fora de casa. O St. Mirren dentro de casa, olha, é um bom mandante. Isso aí pega, hein? Vamos ver se a gente vai ter leitura para trabalhar esse back Rangers. O Celtic com essa odd eu tô fora. Já vou voltar na Premier League, peraí. Primeira Liga, Porto contra o Boa Vista. Fica de olho aqui também nos convocados do Porto. Teve bastante gente do Porto, se eu não me engano. Mas o Porto segue na caçada contra o Benfica. O Benfica venceu o Estoril na última partida da competição. O Boa Vista dentro de casa não é um mandante ruim também, só perdeu uma. Não sei se eu vou trazer esse back Porto não, hein? Se bem que o Porto venceu 4 e empatou uma das últimas vezes que se enfrentaram. Talvez eu traga para trabalhar esse Leia ao Boa Vista. Eu não tenho medo de odd alto, eu trabalho sem problema nenhum, tá? O Rio Ave com a Arouca eu vou deixar de fora. Na Série A, Napoli e Udinese. O Napoli vai pegar o Udinese no seu pior momento, né? No caso, no pior momento da Udinese. O Udinese é um time que caiu muito de ritmo, né? A gente teve uma Udinese começando avassaladora, aí venceu os Inter, Sassuolo e Verona, depois começou saga de empate, empata contra o Spezia, contra o Lecce, contra o Cremonese, credo. O Napoli realmente é favorito. A gente só tem que lembrar que o Napoli tem alguns jogadores ainda de seleção, tá? Então toma um pouco de cuidado, dá uma verificada quais são os jogadores do Napoli que foram convocados. Deixa eu ver aqui, Napoli Players. Vou gastar meu inglês de índio aqui. Não tem nenhum artigo falando sobre. Não tem. Assim, de cima não tem nenhum artigo falando sobre isso. Então, deixa quieto. Não vai ter nada.
Mas para mim, o Napoli é favorito, eu ficaria de olho nesse Lei, a pior equipe em campo. A Udinese, com muito cuidado ao senhor Deulofeu e ao senhor Beto. Parte da frente da Udinese aqui, tá? Muito cuidado. Talvez a gente tenha a volta do Kvaratskhelia, ele é dúvida, né? Tá com a lesão na lombar, é um cara extremamente importante, mas vamos ver se o Napoli faz um jogo decente aqui. Sampdoria e Lecce, vou pular esse jogo. A Sampdoria vive hoje, como eu falei para vocês, a sua pior temporada nos tempos recentes, tá? Não venceu nenhuma dentro de casa, o Lecce só venceu uma fora. Acho que aqui é jogo para estudar, gravar mercado, para quem gosta. Bolonha e Sassuolo, costuma ser jogo para gols. Internet caiu? Não. 4, 3, 2, 7, 3. Talvez eu trabalhe alguma coisa relacionada a gols aqui nesse jogo do Bolonha com o Sassuolo, viu? Mas match odds pro jogo do Sassuolo geralmente eu deixo quieto. Flamengo e Avaí, já vou voltar na Premier League. Vou deixar quieto também por causa da saúde do Flamengo. O Flamengo deve vir com o time titular aqui, vai ter despedida do Diego, vai ter festa do título da Libertadores, da Copa do Brasil. O Avaí já tá rebaixado. É óbvio que o Avaí quer dar uma carimbada na taça do Flamengo, mas o Maracanã vai estar super cheio, se for no Maraca, óbvio. Mas essa odd aqui pra mim, tô fora, tá bom? E vamos falar de Premier League. City e Brentford, tem vários jogadores do City também convocados, e essa odd do City me pega nada. 1,14 aqui pra mim tá muito, muito baixo. Tá? Se bem que o Brentford fora de casa não venceu nenhuma e o City em casa venceu todas, por isso que tá assim. Talvez um City no HT, se você tem método para isso. De resto eu tô fora. O Liverpool pega o Southampton, 1,25. O Southampton costuma ser um adversário chato, mané. Mas nos últimos jogos o Liverpool tem vencido. Tem uma derrota aqui de 1-0 em 2021. O Liverpool dentro de casa perdeu apenas uma, como visitante o Southampton venceu 2. Eu não tenho conseguido acreditar tanto no Liverpool, não sei vocês, tá? Então é outro time que não está na minha prateleira de back nesse ano. Tottenham com o Leeds, 1,65 odd do Tottenham. Não pode deixar o pelotão de cima escapar, já perdeu a terceira colocação para o Newcastle. Dentro de casa perdeu 2, como visitante o Leeds só venceu uma. Pode ser um jogo aqui para ficar de olho nesse Leo Leeds. Mas tem que saber trabalhar o Tottenham, tá? É muito complicado, é um time que geralmente se apoia muito nas transições e deixa o adversário jogar um pouquinho. Chelsea eu não tenho trabalhado, muita gente tem falado, Theo, olha o Chelsea, ele tá melhorando, mas eu não consigo confiar no Chelsea, olha isso, ó. 3 derrotas nos últimos 4 jogos, não consigo confiar, juro pra vocês, mesmo que tenha a Copa aqui no meio, e o Newcastle é um adversário chatíssimo, não duvido nada que o Newcastle consiga complicar a vida aqui do Chelsea. Por último a gente tem o Wolves contra o Arsenal, City e Arsenal jogando no mesmo dia, o Arsenal recuperou a liderança do campeonato, o City já tinha ultrapassado. Não é fácil, aliás, não costumava ser fácil pegar o Wolverhampton. Essa temporada eles não estão bem. Dentro de casa venceram apenas 2, fizeram só 5 gols. Fora de casa o Aston é o melhor visitante. Talvez a gente tenha aqui também um possível layer para a equipe no time do Wolves, tá? Então fica aqui o meu planejamento para esse sábado. O PDF de apoio vai estar aqui embaixo, tá? Ele está aqui, ó. Vou até mudar aqui em cima já para o dia 12. Eu vou colocar ele aqui para vocês. Tem os jogos do Flamengo e todos os jogos que vocês quiserem. É só clicar aqui no primeiro link do comentário fixado para você saber como é que você acessa ele. E aqui tá os jogos que eu quero trabalhar nesse dia 12. Um Back Rangers, se der leitura. Um Leo Udinese, talvez o Leipzig, vamos ver uma correção de preço aqui. Leeds, Wolverhampton em Boa Vista. Cuidado, vários jogadores aqui convocados. Augsburg e Bochum, aqui pesa mais pela falta de qualidade, mas eu acho que pode ser um jogo para match odds. E aqui os gols nada definido, tá? É somente uma marcação para eu saber como me orientar dentro de campo. Vou ficando por aqui, não inventa moda. Meu conselho para você é só esse. Não inventa moda nesse final de semana. Evita acreditar demais em times que você costumava acreditar. É só um fim de semana. Espera passar esse final de semana, já vai começar a Copa. Quando sair e acabar a Copa vai voltar tudo ao normal. Só nesse, dá uma segurada, para depois você não ficar, né, se decepcionando. E aí eu sempre gosto de falar isso para vocês. A gente tem que se manter longe das situações de descontrole. E trabalhar esse final de semana, acreditar num time que você está acostumado, esse time vacilar com você, pode ser uma situação de descontrole. Tu vai às vezes errar na mão na gestão, e isso vai perdurar na tua cabeça um tempão, tu vai começar a fazer uma sequência de merda e lá na frente tu vai quebrar tua banca. E isso geralmente começa aqui,
numa situação de descontrole. Então, mantenha-se afastado delas. Valeu? Se você gostou desse planejamento, agora eu vou pedir a sua moral para você se inscrever nesse canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos, me seguir nas redes sociais e assim a gente vai. Um grande abraço e bom sábado para você.